Então vamos avaliar mais aspectos acerca da memória verbal. Vamos entender um pouquinho mais como é que funciona. Vamos estudar alguns transtornos, né? Que podem afetar a memória verbal. Tá certo? Se der tempo, a gente começa a falar da não verbal, mas eu acho que a gente vai falar só de um pedacinho dela. Né? Para quem está um pouco perdido, a gente vai. Hoje é neuropsicologia. Não sei se é psicologia, vai ser muito lá. Então, gente, basicamente, na última aula, a gente viu sobre como tem dois tipos de memória. Né? Por exemplo, o professor fez umas palhaçadas lá na aula de psicofármaco, né? A lembrança da palhaçada que o professor fez é uma memória de que tipo? Hein? Você lembrar da palhaçada do professor? Da Anabela cantando evidências em algum evento, né? É uma memória de que tipo? Oi? Oi? Sim, tá certo. Mas você tem diferentes tipos aqui de memória verbal. Ela vai ter um componente emocional. Isso mesmo, é uma memória episódica, né? Então você vai lembrar do episódio da sua vida. Uma forma, uma sempre para vocês lembrarem melhor, de repente, é vocês pensarem na série do Netflix, né? Pensa se sua vida for uma série do Netflix, os episódios, né, da sua vida são memória episódica, né? Falou no fundo. Então, é isso aí, a memória episódica. Alguém consegue me explicar o que é memória episódica? A gente falou, agora vou falar. Isso mesmo, é isso mesmo. Né? A lembrança de episódios, né, da sua vida, de acontecimentos da sua vida. Essa informação que você tem guardada na sua mente, né, a gente pode associar à memória semântica, né, que é outro tipo de memória verbal. Então, a gente poderia interpretar, não é exatamente assim, né? Porque cada um vai ter o seu jeito de funcionar, né? Mas a gente poderia interpretar que talvez as memórias elas vão crescendo um pouco em complexidade. Né? Digamos assim, se eu me lembro como eu me senti naquele dia, né, é um nível de complexidade. Se eu me lembro o que aconteceu naquele dia para me fazer me sentir daquela forma, né? Por exemplo, eu me senti triste. Ok, é um nível de complexidade aqui, assim, né? Se eu penso, nossa, eu fiquei triste porque meus amigos foram passear e eles não me convidaram. Eles sabiam que eu queria ir e não me convidaram. Né? Então você tem aqui a memória episódica também. Né? Se a partir disso você tira uma lição de vida, por exemplo, eu não devo confiar tanto assim nas pessoas. Né? Isso aí é uma informação semântica. Né? Não aconteceu nada para você, digamos assim, diretamente chegar a essa conclusão. Foi uma conclusão que você tirou acerca do acontecimento. Então, uma memória semântica. Né? Beleza? Ficou mais fácil de pegar? Então tá certo. Agora, episódio de semântica. A gente falou um pouco sobre como que elas funcionam no nosso cérebro, né? Beleza? Eu já vou entrar um pouquinho mais em relação a isso, né? Mas eu queria falar um pouco sobre os transtornos que podem afetar a memória verbal também. Que a gente pode avaliar. Né? Quem aí consegue lembrar de algum transtorno que gera perda de memória? Alzheimer. Esse aí é o mais lembrado, né? É isso aí. Então, o Alzheimer ele gera uma perda de memória verbal. Alzheimer. O que mais pode gerar perda de memória? Alguém se arrisca ou lembra? Uma coisa que a gente pode falar é a LEA, né? LEA, lesão encefálica. Vai gerar perda de memória. Pode gerar perda de memória, né? Se você danificar as regiões certas, né? Ou erradas.
você pode ter a perda de memória. Outra coisa que pode gerar perda de memória, pessoal, é uma coisa que confunde muito com o Alzheimer, quando a gente está avaliando um idoso. A gente pode dizer que a demência é um quadro, né? É um quadro que a pessoa não tem muita autonomia, sabe? Ela perdeu muita funcionalidade, muita autonomia, então ela está em demência. Ela pode atingir a demência a partir do Alzheimer, né? Mas digamos assim, não é uma doença em si, né? Mas está certo, a demência. Outros tipos de demência também podem gerar perda de memória. Uma coisa que a gente comentou mais por cima é a depressão, né? A depressão. Então, gente, a depressão é uma coisa que pode afetar bastante a memória verbal das pessoas. Isso pode gerar efeitos ainda mais intensos em idosos, né? Por exemplo, se você pega um idoso que tem uma depressão muito profunda, você pode ter um quadro chamado pseudodemência. Não lembro se eu já comentei sobre isso? Acho que sim, né? Brevemente? Não? Não? Eu tenho mal que às vezes eu não sei qual coisa que eu falei. É um problema que eu tenho, memória episódica e falho. Então, o que seria a pseudodemência? É um quadro que se assemelha à demência, mas não é. Né? Seria basicamente um idoso com depressão, mas uma depressão intensa, né? A ponto de gerar problemas de memória. A pessoa deprimida, ela fica muito no seu canto, ela para de se cuidar, para de ter um cuidado pessoal, pode parar de tomar os remédios, né? Pode ser confundido com esquecimento, ela fica mais desatenta. Você chega e fala uma coisa para ela, vamos amanhã não sei aonde? Ah, sim. Aí chega no dia seguinte, e aí, está pronto? Para fazer o quê? Né? A pessoa pode ter isso na depressão, por exemplo. Uma outra coisa, a pessoa com depressão, né, ela vai ter um certo rebaixamento do seu nível mental, né, do seu estado mental. Isso pode gerar várias falhas no dia a dia, por exemplo, esquecer o fogão ligado, né, ou esquecer a torneira aberta, não conseguir pagar as contas adequadamente, né? Isso pode ser muito facilmente confundível, né, com o Alzheimer. Então é importante, né, a gente se atentar à diferença entre os dois, né? Que parece que não tem nada a ver um com o outro, mas na prática, né, você precisa ter um olhar muito atento, né, para você conseguir separar. E tem muitos diagnósticos que acabam sendo feitos erroneamente, né, em cima disso. Basicamente, gente, um instrumento que a gente pode usar, né, para avaliar isso é o RAVLT, aquele que a gente usou, que a gente fez lá na última aula, né? Como que a gente pode usar o RAVLT? Basicamente, avaliando o nível do impacto. Se a pessoa tem muito relato de esquecimento, né? Então, se a pessoa tem muito relato de esquecimento, você tem que pensar, ok, pode ser Alzheimer ou depressão. Se for depressão, ela vai ter sintomas depressivos também. Apesar do Alzheimer também gerar alguns sintomas depressivos, né? Mas você tem que ver se os sintomas são intensos. Ok, a pessoa tem sintomas intensos de depressão. Aí você vai avaliar a memória. Digamos assim, que aqui é a média, né? Se a pessoa ficar um pouco abaixo da média, né, com sintomas depressivos significativos, a gente pode dizer que é provável, né, que... Claro, tem muitas outras coisas que você tem que olhar, né? Mas é uma evidência, né, favorável à atuação de depressão. Porque geralmente quando é Alzheimer, o efeito vai ser maior, sabe? O efeito da perda de memória vai ser maior do que o da depressão. Então quando você olhar, o prejuízo vai ser maior. Mais ou menos isso. Então você tem que ir meio que eliminando, né, as possibilidades. Então, deixa eu tirar esse negócio. Então, por exemplo, digamos que tenha perda de memória, mas não tem sintoma depressivo nenhum. Não consegue identificar no olhômetro. Você faz o teste de depressão, que tem vários, né? Não acha nada, não tem nada, né? Putz, daí você fortalece de novo a hipótese de Alzheimer, né?
Porque não tem outra explicação para aquela perda de memória. Né? É mais ou menos por aí. Outra coisa, né, gente, que pode gerar perda de memória é o estresse, falta de sono. Então, esse é um ponto importante também para você avaliar quando você estiver trabalhando na prática. Né? O seu paciente está muito esquecido. Então, não necessariamente ele tem um transtorno, né, gente? Pensa, vocês aqui na faculdade, né? Vocês dormem muito bem, né? Todo mundo aqui dorme pelo menos 10 horas por noite, né? Acorda se sentindo assim, né? Abre a janela, entra as borboletas, os pássaros assim começam a vestir você, né? E tem aqueles filmes, né? Aí você já sai assim, faceiro para ir trabalhar, pensando, à noite tem neuropsicologia para estudar, né? Não é isso que acontece, né? Vocês geralmente dormem mal pra caramba. Na faculdade, principalmente quem trabalha, quem vem de longe, pega ônibus, né? É uma situação complicada. Então é plenamente esperado que vocês tenham, especialmente naquelas semanas mais corridas, aquelas semanas mais estressantes, né? Que tem a prova oral do professor Wagner, né? Lá no laboratório, né? Nossa, né? Meu Deus, tudo bem. Quando tiver esse tipo de coisa, é natural que vocês tenham uma memória um pouco abaixo daquilo que vocês têm normalmente. Vocês vão ficar mais esquecidos, né? Mais desatentos. Então, é um fator situacional que vai impactar, né, o seu desempenho. Principalmente na memória de longo prazo. Né? Você pode até lembrar aquilo no dia, mas você não vai registrar tanto aquilo que aconteceu no longo prazo. Né? Então, pensando nos transtornos aqui, né? Tem um outro transtorno que a gente pode colocar aqui que gera um impacto na memória, que também pode ser confundido com Alzheimer. Esse aqui é a degeneração frontotemporal. Né, gente? Lembra que eu brinquei com vocês que você tem os divertidamente dentro da cabeça da gente? Né? Tem o divertidamente aqui da frente, né? Tem aquele que registra a memória aqui no hipocampo, e tem o divertidamente do fundo, que é o cara do arquivo. Né? Pensa que o do fundo ele tem uma biblioteca cheia de memória. Assim, eu acho que não é assim que funciona, né? É só uma metáfora. E o hipocampo é aquele que forma as memórias, né? Então, e aquele da frente, esse cara aqui, é o divertidamente que é encarregado a buscar aquela lembrança quando você precisa dela. Né? Chega alguém e fala, né? Por exemplo, olha, eu faltei na aula ontem que eu estava doente, miga. Você pode me explicar o que o professor disse na aula? Aí você, vixi, o que o professor falou? Aí você tem que procurar lá no fundo da memória. Né? Aí o professor falou uns trem lá, coisa de memória, né? Então você tem esse esforço de resgatar a lembrança. É mais ou menos isso. E para você ter esse resgate, você precisa desse cara aqui da frente, divertidamente da frente, né? Que seria o seu lobo frontal. E na degeneração frontotemporal, você tem a morte, né, dos neurônios que ficam aqui na frente. Né? Lógico, não morrem todos, né? Mas você vai perdendo a sua funcionalidade relativa a tudo que todas as funções que tem uma demanda dos lobos frontais. Né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. A degeneração frontotemporal. Se eu fazer aqui um super cérebro, olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda, né? Olha só. A degeneração frontotemporal ela vai afetar dois lobos. Né? Quem se arrisca? Frontal, então, muito bem, isso aí. Né? Não é tão difícil isso. Né? O frontal e o temporal. Né? Frontal e o temporal. Então ela vai agir nesse sentido aqui. Né? Da parte anterior, né? Que é aqui na frente da sua cabeça, até a posterior, aqui para trás. Então essa pessoa, ela vai começar a ter, por exemplo, problemas de comportamento, dificuldades no autocontrole, na atenção, né? E dificuldades de resgatar as lembranças voluntariamente. Né? Por conta do prejuízo frontal.
Em relação aqui ao prejuízo temporal, ela pode ter problemas na linguagem, os mais variados tipos. São 4 tipos principais ali, né, de degenerações que afetam a linguagem, né? Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor, se der tempo, né? Porque a gente não tem muito tempo. Mas basicamente a gente tem a variante linguística e a variante comportamental. A comportamental é a que afeta mais o frontal. A linguística é que afeta mais o temporal, né? E como que diferencia as duas, né? Porque se você fala com a pessoa que tem Alzheimer, fala com a pessoa que tem a degeneração frontotemporal, as duas podem se esquecer do que você falou. As duas se esqueceram, né? E aí? Você pergunta para alguém o que a gente estava conversando mesmo? Sei lá. Né? Mas uma forma que você pode usar para identificar isso é o benefício da pista e da repetição. Né? Porque a pessoa com Alzheimer, ela vai ter algumas características. Né? Não é só a pessoa que tem um problema de memória. Tem um problema de memória de um certo jeito. Né? E como que é esse jeito? É a falta de benefício significativo das pistas e da repetição. Ou seja, a pessoa está querendo ensinar, digamos assim, a lista de palavras do RHBT para a pessoa. No RHBT você lê 5 vezes a lista para ela. Né? Geralmente as pessoas ali, elas se lembram ali de umas 6, 7 palavras, né? Mas aí na segunda tentativa ela lembra um pouquinho mais, né? Você lê 3 vezes, pô, acabou que eu lembro um pouquinho melhor, né? Você lê de novo, a pessoa lembra um pouquinho mais. Você lê 5 vezes, a pessoa vai lembrando um pouquinho mais. Você tem uma curva de aprendizagem. Né? Mais ou menos isso. No Alzheimer, essa curva ela é muito pouco acentuada. Né? Ela é mais ou menos assim. Né? Então a pessoa vai aprender ou muito pouco ou nada. Mesmo você repetindo. Porque não tem muito benefício da repetição. Né? Mais ou menos assim. Uma outra coisa, não vai ter tanto benefício das pistas. Né? Se você chegar, o que a gente viu na aula ontem? Né? O que a gente viu na aula ontem, professor Gabriel? E você falar para a pessoa, olha, era uma coisa lá sobre memória. Né? Você dá uma dica, uma pista, assim, um negócio lá de memória, de Alzheimer, né? Você lembra? Não. Você pode dar dica, dar pista, não vai ajudar muito a pessoa. Né? Não vai ser muito benéfico para a pessoa. Fala do fundo aí, por favor. Não vai ser muito benéfico, beleza? Não vai ser muito benéfico para a pessoa lembrar. Né? Mas, pessoal, eu acabei de falar com vocês duas aí no fundo. Tudo bem? Por gentileza, se puderem ficar em silêncio. Obrigado. Então é basicamente isso. Uma outra coisa, pessoal, que acontece é um efeito muito interessante. Uma coisa que a gente até pode fazer um paralelo com o nosso dia a dia. Né? Vocês já ouviram aquela expressão? Né? Que a primeira impressão é a que fica? Quem já ouviu falar disso? Quem acha que é verdade mesmo? Quem acha que é verdade? Levanta a mão. Primeira impressão é que fica? Primeira impressão? Perfeito. E a última impressão? Quem acha que é a última impressão que fica? Você? Tem alguém mais? Só do fundo? Né? Só do fundo? Show. Então, pensando a partir da neuropsicologia, a gente pode responder essa pergunta. Será que é a primeira impressão que fica? Né? Sim. A primeira e a última, basicamente. Né? As primeiras e últimas impressões são as que ficam mais. Não que as do meio não valem de nada, né? Mas elas vão ficar mais fortes na sua memória. Então, isso aparece nos testes de memória também. Né? Inclusive, né, novamente, no RHBT. Como que aparece isso no RHBT? Mas não apenas no RHBT, outros testes também, outros contextos, naquele de memória lógica também. Né? Como que geralmente acontece? Você lembra, eu falo para você isso aqui de palavras, né? E você lembra aqui um pouco aqui no começo, um pouco no final. De repente, uma aqui no meio. Né? É muito mais fácil você lembrar aquela primeira coisa que você ouviu. Ou seja, a primeira impressão. Né? Ou aquela última coisa que você ouviu, aquilo que você acabou de ouvir. Né? Também é muito mais fácil de você lembrar. Na pessoa com Alzheimer, né? O nome disso é efeito de primazia
né? Você lembrar do começo, né? Primazia. E no final é recência, né? O efeito de recência. Então o que acontece, pessoal? A pessoa que tem dificuldade de memória, que não é dificuldade de acessar a memória, a pessoa não consegue lembrar mesmo, né? Ela vai ter uma tendência a ter prejuízo na primazia e na recência, né? Isso aqui não é uma coisa calculável, assim, sabe? Você não tem muito um score que você tira, o resultado do teste apontou e tal. É uma coisa que é no olhômetro mesmo, que é na sua observação qualitativa, né? Por qualitativo, o neuropsicólogo diz olhômetro, de um jeito bonito, né? Então, é a sua observação qualitativa. Então, você identifica se a pessoa tem a lembrança no começo e no final. Como que é o padrão da pessoa com Alzheimer, né? Algumas elas não lembram de palavra nenhuma, né? Mas as que lembram, elas geralmente vão lembrar mais de palavras no final, né? Elas vão lembrar só das do final, não vão lembrar das primeiras, né? Que até chegar lá no final já esqueceram as primeiras. Então esse é um ponto, né, que você pode observar para diferenciar, né, esses transtornos aqui, né? Beleza? Agora vamos fazer mais uma viagem aqui pelo cérebro, né? Alzheimer. Deixa eu só colocar aqui a sigla, né? Senão você pode se perder. DFT. Então, no Alzheimer, pessoal, como que funciona? Ficou mais bonito, hein? Olha só. Ficou melhor. Muito bom desenhista, né? Desenho de tempo, né? O que importa é não ter muita vergonha na cara. Então, como é que funciona aqui no Alzheimer? Né? Basicamente, a progressão da doença. Você começa tendo a morte de neurônios, né? Nessa região aqui que a gente já falou na última aula, né? Quem aí lembra? Os nossos amigos? Hipocampo, muito bem. Então você começa a ter prejuízo aqui no hipocampo. Lembrando, né? Ele não fica aqui em cima no temporal, ele fica lá dentro, né? É uma representação só. Mas perfeito, você começa a ter atrofia aqui no hipocampo, né? E você começa a ter um processo que ocorre aqui no parietal, né? O que acontece ali no parietal? Você vai tendo o acúmulo de placas, né? O nome dessas placas são placas de beta-amiloide. Não precisa lembrar o nome não, mas vai acumulando uma substância que deveria ser eliminada durante o sono, né? Durante o sono é o momento que o cérebro ele vai tomar banho, né? Ele vai se limpar, né? Até tive um paciente que aprendeu isso daí e falava, nossa, meu cérebro está querendo tomar banho agora. Que basicamente durante o sono que o cérebro tem esse trabalho de limpeza, né? De remoção dos resíduos, né? E no Alzheimer isso não funciona adequadamente. Então começa a acumular, né, o que deveria ser eliminado aqui nos parietais, aqui no fundo do cérebro. E quem lembra o que tem ali de memória? Longo prazo, muito bem. Daí a pessoa começa a esquecer, né, aquelas coisas que ela já tinha vivido, né? A pessoa esquece, por exemplo, o nome dos filhos, esquece, não reconhece mais a esposa, começa a perder esse tipo de lembrança por conta desse acúmulo de placas, né? Porque isso impacta, né, a capacidade das células de se comunicar. Impacta, você pode acabar perdendo memórias, né? E também dificultando o acesso a elas, né? E é fácil a gente pensar numa explicação se vocês tentarem me acompanharem aqui nessa metáfora, né? Vamos pensar o seguinte: eu quero ir daqui para lá, né? Eu pego e vou aqui, né? E é muito mais fácil ainda se essa sala aqui estivesse sem carteiras e vocês estivessem no canto da sala. Eu iria com muito mais liberdade, né? Mas digamos que começa a acontecer o seguinte, né? Aqui está
interrompido, né? Aqui, com licença, também, né? Aqui também. E eu quero... Deixa eu mexer. Aqui também, né? E eu quero ir daqui para lá. Então eu não consigo mais pegar esse caminho, né? Eu tenho que dar toda uma volta, né? Para conseguir chegar ao mesmo lugar. Porque você tem digamos assim, uma substância impedindo, né, que a passagem seja feita adequadamente, né? Então você veja, eu já não consigo ir. Então eu tenho que encontrar outro caminho, né? Também não. Então isso gera o quê? Impede o funcionamento de alguns processos, né? E lentifica o funcionamento de outros processos, né? Esse acúmulo de placas. E é por isso que as pessoas com Alzheimer acabam tendo a perda de memória de longo prazo, né? Mas também não conseguem formar memórias novas adequadamente, né? São essas duas coisas que acontecem. A pessoa que está começando a ter o transtorno, né? Então a gente pode dizer que o Alzheimer, diferente aqui da frontotemporal, ela tem essa característica, né, de funcionar mais ou menos assim, né? É mais ou menos essa sequência, né, de prejuízos que vão surgir, né? Mais ou menos isso. Então, para a pessoa ter dificuldades na linguagem, para a pessoa ter dificuldades, por exemplo, em fazer gestos, né? Geralmente é porque a doença já avançou um pouco, né? No início, o que acaba aparecendo mais é isso. Uma outra coisa que é um indicador da doença, cacau até mais. Então tá, daqui a pouco. Você deu para a bolsa? Mas, beleza. Uma outra coisa que acontece é que aqui nessa região, quem lembra esse lobo que fica aqui atrás? Occipital, muito bem. Para que ele serve? Quem lembra? Ele serve, não sei se vocês viram isso, né? Viram? Ele serve para visão, tá certo? Então, aqui a gente tem o centro da visão no cérebro. Aqui em volta, você tem o processamento da visão, que é você dar um sentido para aquilo que você está vendo, né? Por exemplo, eu olho aqui para isso daqui. Não é apenas é um cilindro, né, branco. Não é isso, eu vejo uma lixeira. Eu já vejo dando um sentido, né? Eu olho para vocês, eu vejo pessoas, eu vejo alunos, né? Eu não vejo apenas, digamos assim, as cores, né, os detalhes, né? Eu já vejo entendendo, né, o que eu estou vendo. E para isso eu preciso da minha percepção visual, né? Que no Alzheimer ela vai estar prejudicada também. Então, uma outra forma de eu identificar, né? Então, você tem aqui por conta desse dano aqui nos parietais, né, nas regiões posteriores, você tem o prejuízo na percepção visual, né? Nas pessoas que têm o transtorno, isso pode aparecer com frequência como uma confusão de objetos, né? Por exemplo, eu na minha família, a gente tem muitos casos, né? Então, uma coisa que já aconteceu com uma dessas pessoas já falecidas, né, por exemplo, acabar confundindo, né, o papel higiênico com uma toalha, por exemplo, né? Olha a toalha, acha que é papel higiênico, né? Ou você olha a cortina, acha que é toalha, né? Olha o tapete, acha que é, sei lá, guardanapo, né? Por quê? Porque você olha e você não consegue inferir o sentido certo para aquele objeto que você está olhando, né? Tem muitos relatos, né? Por exemplo, a pessoa tomar água privada, né? Coisas assim. Isso aí já é um efeito, né, do déficit na percepção visual, né? Então a pessoa confunde aquilo que ela está vendo e acaba faltando para ela a capacidade de raciocinar sobre aquilo, né? E ela acaba tendo esses erros, né? Porque são muito difíceis de lidar, muitas vezes gera muito estresse, né, para o cuidador. Porque o cuidador ele não vai ter aquele insight, né, de nossa, não entendeu, né? Muitos acham que é de sacanagem, que é na maldade, né? Enfim, é uma coisa que pode acontecer. E só dúvidas? Comentários? O Alzheimer pode estar ligado com o Parkinson?
O Alzheimer e o Parkinson, eles são processos diferentes, né? É possível você ter o transtorno neurocognitivo por uma origem mista, né? Mas eles acontecem de formas diferentes. O Alzheimer ele vai afetar inicialmente, né, o hipocampo e o parietal, né? Depois ele vai irradiar para o resto do cérebro. As pessoas com Alzheimer eles vão ter uma atrofia generalizada, né, no cérebro, né, que é observável, né, em exames de imagem, etc. A pessoa com Parkinson, né, é uma área bem pequena, bem específica, que a gente não viu ainda. Vocês provavelmente não viram também com o professor Wagner, né? Que é uma pequena área chamada substância negra, né? Essa área, ela é responsável, né, basicamente, pelo controle dos níveis de dopamina no cérebro, né? Basicamente isso. Ele faz parte de um sistema chamado núcleus da base, que atua sobre o controle motor. E a dopamina, além da questão que hoje em dia está bastante em alta, né, da motivação, do sistema de recompensas, né, que também acontece, ela tem um importante papel no controle motor. Então esses neurônios da substância negra vão morrendo, infelizmente, e a pessoa com Alzheimer perde a capacidade de inibir o seu movimento, né? Então ela fica mais impulsiva, perde um pouco a capacidade atencional e tem movimentos involuntários, por exemplo, os tremores, né? Mais ou menos. Então é diferente, mas não é impossível que surja na mesma pessoa, mas a pessoa tem que ter bastante azar, né? Mais ou menos. Eu vi um caso do Alzheimer chegou a ter Parkinson. É possível, né? Sim. Mas são dois processos, né? É tipo, você já tá com Covid, aí você fica com outra coisa também, né? Sei lá, você tá com Covid, aí você pega a pneumonia, sei lá, né? É mais ou menos, são coisas diferentes, mas não é impossível você ter. Sim. Uma excelente pergunta. Ela perguntou aqui, posso falar, Global? Ela perguntou aqui, pergunta ótima. Ela perguntou se no Alzheimer, você, por conta do acúmulo de placas, né, essas memórias elas são perdidas para sempre ou o acesso a elas é dificultado, né? Então a resposta é que é os dois, né? Ela vai perder eventualmente, né? Mas no início é o acesso que é dificultado. Uma coisa que você pode fazer com o psicólogo, né? Caso alguém pede aí na HealthLean, né? Na HealthLean vem de tudo, né? Não sei quem já ouviu falar, mas na HealthLean, no último ano, vocês fazendo estágio lá na Peleia, querendo se formar, pegar o diploma e sair correndo daqui, né? Não tem muito essa de escolher caso, sabe? Se você chegar, eu quero atender só criança, aí o pega já manda 10 de 12 para você. Tchau, né? Se você chegar, eu quero atender só adulto, tá? Então beleza, então toma aqui uns 3 adolescentes, pá, né? Então não tem muito essa não, de escolher, né? Então é importante vocês lembrarem, caso vocês peguem um paciente assim, que uma coisa que dá para fazer nas pessoas com Alzheimer é a terapia de reminiscência. Então o que seria isso? Você expor as pessoas a pistas, né, com uma certa frequência, com o objetivo de puxar aquela lembrança, como se fosse uma pescaria, né? Você joga a isca, né? Se a memória morde, você puxa. É mais ou menos isso, né? Então o que seria? Você quer fortalecer a lembrança da pessoa do dia que ela casou. Porque ela já não lembra muito bem, ela já esqueceu quem estava lá, o que aconteceu, ela lembra só que foi em tal lugar, né? Se você pegar ela e levar ela fisicamente ao lugar, ou mostrar fotos, ou mostrar músicas, ou mostrar qualquer outra coisa que remeta à situação, né? Pistas daquela situação, fazer a mesma comida que foi servida, a pessoa pode, principalmente se você usar vários elementos assim ao mesmo tempo, né? A pessoa pode conseguir acessar algumas lembranças. Quando você dá uma pista, dá uma dica, você ajuda, né, divertidamente aqui a encontrar as memórias lá, né? Mais ou menos isso. Então, uma metáfora que eu posso dizer, né, é o seguinte, né? Pensa que o divertidamente está lá procurando, né? Pensa que ele não consegue encontrar muito bem, né, ali as memórias, mas quando você dá uma dica para ele, aquela memória pisca para ele, então ele consegue achar mais fácil, mais ou menos assim, né? Uma metáforazinha, só para vocês conseguirem lembrar. Mas eventualmente, né, a pessoa acaba perdendo.
Mas demora mais se você estimular a lembrança. Mais ou menos isso. Dúvidas? Comentários? Boas perguntas, hein? Muito bom. De maneira, deixa eu tomar uma água aqui, dar uma refrescada. Alguém? Fala um pouquinho mais sobre a reserva cognitiva. A reserva cognitiva, claro, né? A reserva cognitiva, ela, vamos dizer assim, é como se fosse podemos dizer que é como se fosse uma gordurinha, né? Que você tem, que faz demorar mais para você perder, né, a funcionalidade. Mesmo em pessoas saudáveis, né, isso acontece. Em pessoas que têm um envelhecimento saudável, já é comum você ter perda de memória. Normal, né? Um idoso de 90 anos, mesmo que ele não tenha transtorno nenhum, né, super saudável, ele não vai ter a mesma memória quando ele tinha 20. Né? Normal. Mas se ele tem uma reserva cognitiva maior, é possível que ele passe mais tempo com uma memória boa, né? Demore mais para ter perda de memória. E caso ele venha a desenvolver algum transtorno, como por exemplo o Alzheimer, né? Ele pode demorar mais a ter os sintomas. Né? Inclusive essas pessoas elas são diagnosticadas um pouco mais tarde, né? Porque como elas demoram mais a perceber os sintomas, né? Demora mais tempo para elas irem fazer o primeiro atendimento naquilo. Né? Mais ou menos isso. E são vários fatores que podem gerar a reserva cognitiva. Né? Um deles que eu pesquisei no mestrado, né, é basicamente a estimulação intelectual. Né? Você, por exemplo, estudar ou fazer trabalhos que sejam demandantes assim, mentalmente, né? Ao longo da vida, isso vai render a você alguns anos a mais, né, de funcionalidade. Né? Mais ou menos isso. Outros fatores, né, que a gente poderia citar é a prática de instrumentos musicais. Né? Tem muitas evidências, né, disso, né, de que pode gerar reserva cognitiva. Você falar mais de uma língua com frequência, né, também pode gerar a reserva cognitiva. Você fazer atividades físicas, né? Manter a sua saúde mental, em dia, né? Tá com a terapia em dia, né? Também ajuda, né? Porque o estresse ele tem um efeito negativo, né, sobre isso. Eu já vou entrar um pouquinho mais, né? E você evitar aquelas coisas que vão acelerar o envelhecimento. Por exemplo, drogas, bebida alcoólica, cigarro, né? Quanto mais você usa, mais você acaba acelerando, né, o seu envelhecimento. A minha mãe fumou a vida inteira e eu usava os cortes vocais. Eu não fumei, mas ainda lembro, nossa, toda vez que eu era pequena. Então, isso acaba acelerando. Então, isso em média acaba acelerando o envelhecimento do cérebro, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente parte de uma média, de uma tendência, de ir para a pessoa específica, né? Por exemplo, a gente sabe hoje em dia, deixa eu subir essas coisas que eu joguei, baguncei tudo no meio. A gente sabe hoje em dia que... Qual que é o seu? Obrigado. A gente sabe hoje em dia que não é legal você fumar na gravidez. Fumar na gravidez você pode gerar um bebê com baixo peso, um bebê que tem problemas do neurodesenvolvimento, que tenha vários transtornos aí associados, né? Não vai conseguir talvez prestar atenção, talvez tenha dislexia, né? Mas isso vai acontecer sempre? Não. Tem pessoas que a mãe fumou a gravidez inteira, que nascem que não tem problema nenhum, né? Que inclusive às vezes tem, sei lá, são superdotadas, né? Enfim, ok, né? Ok. Então, de cérebro para cérebro, né, isso vai mudar bastante. Né? Eu posso dizer que provavelmente teve um efeito sobre o seu funcionamento, né? Mas são vários outros fatores da sua vida que atuaram sobre o desenvolvimento do seu cérebro, né? O envelhecimento do seu cérebro. Então,
eles podem ter compensado, talvez, o efeito do fumo, né? Além de que a questão dele ser passivo, né? Acredito que tem um impacto menor do que a exposição direta, né? Mais ou menos isso. Então, quando a gente tem esses fatores de risco e proteção, eles vão muitas vezes se equilibrando, né? Digamos assim, a pessoa pode não ter tido muito acesso à alimentação de qualidade na infância, mas a educação foi boa, né? A escola que ela foi boa, né? Mas aí ela fumou a vida inteira, mas ela sempre foi muito de ler, né? Entende? Então você vai equilibrando as coisas e a gente consegue identificar o efeito delas, né? Quando a gente pega muitas pessoas e separa mesmo, né? Consegue separar esses efeitos. É mais ou menos isso. Beleza? Não sei se deu para explicar. Tá bom. Mais alguém, gente? Dúvidas, comentários? Não? Não. Então tá bom. Então vamos seguir. A gente estava falando do Alzheimer. Beleza. Uma outra questão, gente, que é interessante a gente falar, que além da depressão, né, a gente pode falar também do TEPT, né, que é o estresse pós-traumático. Eu falei do estresse, perda de sono, né? O que acontece, pessoal, com as pessoas que têm um estresse crônico? Né? Não é, nossa, eu me estressei ontem, né? É tipo assim, você vivendo uma situação de violência diariamente por anos, né? É você, por exemplo, sofrer um abuso sexual em casa, né? Por anos. Ou você viver num ambiente de guerra, de conflito, né? Então, isso aí que seria não que aqueles pequenos estresses não gerem um efeito um pouco menor, né? Mas similar. Mas o efeito que é observável dessa forma, né? Que foi estudado assim com mais afinco, geralmente são esses casos mais intensos, né? Essa pessoa passa por um estresse muito grande por muito tempo. Então, o que acontece? Você acaba tendo um desenvolvimento, né, do seu hipocampo, né, principalmente a partir ali da infância, que é um pouco diferente. A gente falando que o hipocampo ele é um cara da memória, né? Você tem do lado do hipocampo o irmão gêmeo dele. Pensa que tem divertidamente, né? Alegria e tristeza, né? Alegria e tristeza, alegria e raiva, né? Do lado do hipocampo você tem um cara chamado amígdala. Quem já ouviu falar da amígdala? Não é aquela da garganta, é outro, né? Alguém? Não. Então, para que servem as amígdalas, gente? Ouviram falar da amígdala? Sim? Então estão manjando, então. Show. Legal. Então, basicamente as amígdalas, elas são as principais, não as únicas, mas as principais responsáveis pelo processamento emocional. Quando você está muito bravo, muito irritado, né? Por exemplo, né? O Flamengo está perdendo, né? Por exemplo, sei lá, tem uma flamenguista aí. Você está muito, muito bravo, né? Principalmente se o goleiro, eu vou tomar um frango ali, né? O que acontece? A sua amígdala vai estar mais ativa, né? Você vai ter uma resposta ali, emocional mais intensa. E as amígdalas, elas vão gerar não é correto falar o arquivamento, né? Mas elas vão servir para você guardar informações acerca dos estímulos também. Então você consegue associar os diferentes estímulos com emoções. Essa é uma memória não verbal, né? A gente pode dizer. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Não verbal. Essa memória não verbal que eu estou falando aqui se chama memória emocional. Né? Então, a principal área que ela vai estar associada é com a amígdala. Né? Porém, o nosso sistema límbico, né, muito interessantemente, ele tem um funcionamento, né, que, lógico, é apenas um paralelo, né, eu não quero ficar misturando demais as coisas aqui, né, mas ele lembra um pouco a forma que os psicanalistas descrevem o funcionamento psicológico. Né? Basicamente, você tem uma certa competição ali. Quando o hipocampo está muito ativo,
Lembrando, o hipocampo, o cara da memória, né? Está muito ativo, ele vai diminuir a ativação da amígdala, que é a pessoa ali da emoção, divertidamente da emoção. Se a amígdala está muito ativa, você vai ter menos ativação hipocampal, né? Então a amígdala sobe, o hipocampo desce, né? O hipocampo sobe, a amígdala desce. Mais ou menos isso, né? Elas estão ali uma do lado da outra, né? Então, o que acontece aí, né, gente? Se você tem depressão ou passa por um estresse crônico, você acaba tendo um nível de estresse no seu dia a dia, né? Um nível de... não chegou lá ainda, né? Mas você tem o cortisol, né, que é liberado, né, conhecido como hormônio do estresse, né, que você tem a liberação dele quando você está estressado. Então você vai tendo uma liberação maior do que o esperado, né, de cortisol, e você vai tendo uma ativação das amígdalas acima do esperado também, né, para o seu funcionamento. E o que isso vai gerando, gente? Aos poucos você vai tendo uma amígdala um pouco mais envolvida, né, e o hipocampo um pouquinho menor em volume. Tem estudos, né, que mostram como isso acontece em crianças, por exemplo. A criança exposta a situações estressantes, exposta à violência, né, você faz uma avaliação delas com 20 e poucos anos, né, o hipocampo delas, em média, é um pouquinho menor. Um pouquinho menor. E as amígdalas um pouquinho maiores, né? Por quê? Porque foi muito mais exercitada, né, a ativação emocional do que a ativação da memória verbal, né? Mais ou menos por aí. E é por isso também que você tem branco, né, quando você vai fazer a prova. Quem já teve branco quando fazer a prova? Alguém? É terrível, né? Que você lembra tudo, mas tchau, até mais. Vai dar uma volta? Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Né? Então, vamos pensar no exemplo aí de vocês, né? Não sei se alguém gostaria de compartilhar, só para não ficar só nos meus exemplos. Quem aí que bombou numa prova, assim, porque esqueceu de tudo? Alguém se importaria em falar? Não? Não? Estão tímidos hoje? Mas então, é uma situação que acontece muito, né? Você às vezes estuda, mas aí chega na hora e fica nervoso, né? Fica nervoso, ai meu Deus, eu vou tirar 0, ai, e agora? Como que eu vou me formar agora? Sim, consegui passar, disciplina. Aí você vai lá, esquece tudo. Putz. O que acontece? Você, por estar muito nervoso, né? Você acaba tendo, né, um dia eu derrubo, né? Você acaba tendo uma ativação muito grande das suas amígdalas. Elas ficam muito mais fortes, né? Naquele momento, muito mais ativas. E nesse momento elas ofuscam o funcionamento do seu hipocampo, né? Não existe desligar hipocampo, né, gente? Não existe isso. Mas a ativação dele vai ser um pouco menor do que seria se você não tivesse nervoso. E por conta disso, você acaba não conseguindo se lembrar dos conteúdos. Então, quanto mais nervoso você ficar, mais você vai esquecer do conteúdo da prova, né? Mais ou menos isso. E se você coloca isso no longo prazo, né, você vai tendo prejuízo de memória, né? Mais ou menos isso. E alterações neurofisiológicas, né? Espero que tenha feito aí uma associação compreensível, né? Não sei se ficou clara a explicação. Se alguém ficou com dúvida, pode falar também. Deu para pegar? Eu tenho um caso de um adolescente lá na escola, Claro. que ele já sofreu uma semana antes de voltar para as aulas. E nós temos um plano lá que é a prova unificada, que a gente chama. Sim. E a prova vem de fora. A mantenedora manda essa prova, então o professor não sabe que vai cair, ou não sabe que vai cair, então ele já está sofrendo por antecipação com relação a só estar ansioso, suando mão já. E a coisa nem aconteceu ainda. Porque ele tem medo que vai chegar na hora dessa prova e ele não vai se lembrar daquilo. Provavelmente aconteceu com ele já, né? Eu acho que sim, porque está demais o negócio. Perfeito. Então você veja que uma psicoterapia com ele, né?
envolveria, digamos, você trabalhando com ele como psicólogo formado. Ele talvez ia querer trazer muito uma ideia de, me ajude a estudar para eu ficar mais preparado, ficar mais confiante. Mas talvez seja o oposto que ele devia fazer, né? De repente, você usar estratégias para que ele tenha menos ansiedade em resposta ao ser avaliado, né? Poderia gerar um benefício muito melhor, até na nota dele, né? Mas é basicamente isso, né? O estresse, né? Tem digamos assim, a ansiedade, ela estressa o corpo. E você ter uma resposta de estresse, uma resposta de ansiedade, você acaba tendo, inevitavelmente, né, um pouco de prejuízo na memória. Mais ou menos isso. Né? Mas aí ele, por antecipar pela parte ansiosa da coisa, né? Talvez até atrapalhe a aprendizagem dele durante as aulas, mesmo antes da prova. Ele já vai pensando, né? Quando você está explicando, acho que já fica pensando, eu não vou lembrar disso na prova, não vai dar certo, não vai. Aí fica uma profecia autorrealizável, né? E esse é um tipo de caso, né, que a gente pega, né, na psicoterapia. É provável que vocês peguem alguns assim lá na Real Clean, né, caso vocês optem, né, por esse caminho. E aí a gente vai ter que trabalhar a ansiedade dele, né, o estresse, tentar controlar isso. Sim, a ideia aqui dessa aula, né, digamos assim, eu poderia ficar só na parte neuropsicológica mesmo, né? Eu tento fazer esses vários paralelos, porque eu sei que algumas coisas podem ser úteis, né, para vocês lá na frente, né? Então, vocês entendendo isso, eu imagino que fique mais fácil pelo menos é a intenção, né? Fique mais fácil de planejar esse tipo de situação. Olhar como a ansiedade ela vai impactar diretamente a memória. Ela não vai só deixar ele, digamos assim, muito agitado, né? Com dificuldade de controlar o tempo, né? Ele literalmente não vai conseguir lembrar muito bem, né? Então, mais ou menos isso aí. Mas obrigado por compartilhar. Obrigado. Mais alguém? Dúvidas, comentários? Não? Não? Então tá bom. Então vamos seguir a nossa super explicação. Eu estava falando das amígdalas, né, dos hipocampos. E como que você pode ter um efeito de longo prazo, né? Uma coisa que a gente pode falar também é sobre um tipo específico, né? Eu não sei se falo tchau, porque você tem um tipo específico de memória emocional, que é a memória traumática, né? Que é basicamente uma memória emocional muito intensa, né? Associada, né, a um medo, uma ansiedade muito grande, né? O que seria basicamente, né, um exemplo de memória traumática, né? Geralmente, pessoal, quando você tem uma ativação, como eu acabei de falar, né, uma ativação muito grande da amígdala, você não tem uma ativação muito grande do hipocampo. E se a gente passa isso para situações, se uma situação foi muito intensa emocionalmente, né, você pode desenvolver uma lembrança muito mais associada às amígdalas, né, que vão estar associadas à emoção, do que a memória episódica, né, que seria associada ao hipocampo. A memória traumática é um caso extremo disso. É um caso que você tem quase que só a memória emocional daquilo, né? E a pessoa muitas vezes não consegue nem falar sobre o que aconteceu, né? Não sei se alguém já viveu ou teve um contato com alguém que teve um momento traumático, assim, de risco à vida ou de violência, né? Contra si ou contra alguma pessoa próxima, né? Mas muitas vezes a primeira vez que a pessoa vai falar sobre, inclusive na terapia, né? Preparem-se, né? A pessoa sofre pra caramba. A pessoa não consegue colocar em palavras, né? É muito difícil a primeira vez. E na primeira vez que ela coloca em palavras, ela tem uma resposta emocional intensa, de chorar. Às vezes ela sai da sessão 1000 vezes pior do que entrou, né? Mas o que acontece aqui, né, gente? Você tem
um processo que é necessário para que a pessoa tenha uma redução da intensidade das memórias traumáticas. Que a memória traumática, como eu comentei, você vai ter esse foco excessivo nas sensações, nas emoções, naquele momento. Né? Deixa eu tentar pegar um exemplo, fica mais fácil. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu uma vez sofri um acidente de carro. Né? Vou contar a causa aí, que o pessoal gosta de ouvir causa, às vezes fica mais animado, né? Eles não gostam muito do conteúdo, né? Mas, então, certo tempo atrás, eu morava lá em Irati, né? E o que aconteceu comigo lá em Irati? Né? Eu estava ali de boa, dirigindo o carro, né? Dirigindo meu carro, né? De boa. Estava indo à noite, né? Dar uma corrida, né? Lá no parque aquático, né? Lugar bem bonito, pra quem conhece, bem legal. E sabe como é que é Irati, né? Lugar, a cidade não é muito grande, sim, né? Todo respeito do mundo, né? E o pessoal de lá, todo mundo sabe onde que é preferência, onde que não é preferência, onde que tem que ir, onde que não tem que ir. Né? Pelo menos essa é a minha teoria, né? Todo mundo sabe onde que tem que ir, onde que não tem que ir, onde que é preferência. Então, às vezes, eles não se preocupam muito em colocar uma placa de par, uma placa de triângulo, né, de preferência, né? E eu estava ali, né? De boa, dentro da cidade, nos meus 120 por hora, brincando, estava nos 60 e poucos, né? Estava lá nos meus 60 e poucos por hora, né? E eu passei, né? Eu até desci do carro e vi, para confirmar mesmo, não tinha placa. Não tinha placa de par, mas não era a minha preferência, né? Não tinha sinalização nenhuma, mas eu fui com tudo. Mas eu fui e de repente apareceu um carro na minha frente, pum, né? Mas eu dei no meio do outro carro, né? Que janho, né? Ninguém se machucou, ainda bem, né? Mas, por alguns dias depois daquilo, né? Eu tive, né? Não cheguei a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Não fiquei com medo de dirigir, não fiquei sem conseguir dormir à noite, pensando naquilo. Não ficava tendo tantas memórias intrusivas, né? Então, não tive transtorno. Mas foi uma memória traumática, né? Os primeiros dias era difícil de falar sobre, né? E o que vinha de lembrança para mim era o momento, né? Quando eu senti aquele impacto, né? Que eu estava bem tranquilo, relaxado, e de repente, tum, né? E o barulho, tum, né? Então, quando eu lembrava do acidente, é isso que me vinha. Era o barulho e a sensação, né? De bater no outro carro, né? Que droga, né? Então, é isso daí que eu lembrava naquele momento. Então, a memória traumática muitas vezes é assim. É um som, é uma imagem, né? É um cheiro, é um toque, alguma coisa assim específica da situação que tenha ficado marcado. Por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso sexual, né? Ela pode lembrar do toque da outra pessoa nela, do cheiro, né? Ela pode lembrar, talvez, de algum som específico, né? Então fica alguma coisa, algum pedaço daquilo marcado na lembrança da pessoa. Geralmente é isso que vem quando a pessoa tem uma lembrança intrusiva, né? O que marca o TEPT é a pessoa ter lembranças intrusivas. Então, a pessoa vai tendo essas lembranças repetidamente. E geralmente é dessas coisas que ficaram marcadas. Né? E na primeira vez que ela for falar, é muito difícil. Né? Mas conforme ela for falando, né? Ela vai falando 1, 2, 3 vezes, 4, 5, né? Vai ficando cada vez mais fácil. Né? A lembrança que ela vai tendo vai ficando menos emocional e mais, cadê? Episódica, né? Mais episódica. Ao ponto, né, que alguns autores afirmam, né, que a psicoterapia voltada ao estresse pós-traumático é basicamente, né, você fazer uma transferência da memória emocional para a memória episódica. Essa é a terapia para TEPT, né? A pessoa tem uma memória emocional, ela tem que vivenciar aquilo e criar uma narrativa sobre aquilo, né? Ah, aconteceu tal coisa, eu estava indo lá para o parque, e daí, né, quando eu vi, o carro apareceu na minha frente, que droga, né? A cidade só não coloca placa de pare, né? Até hoje não deve ter, né? Placa de pare lá. E fazer o quê, né? Isso aí, né? Ninguém se machucou, que bom. Então, você veja, eu transformei aquela sensação em uma história, uma narrativa, né? E essa narrativa, ela é menos carregada de emoção, por definição, porque ela é hipocampal, né? Não é amidalar. Né? Tá entendendo? Então, é mais ou menos isso. Né?
E interessantemente, né, novamente, o pessoal aí da psicanálise, eu sei que não gosta muito às vezes de neuropsicologia, eu fico tentando puxar o pessoal fazendo esse link, né? Interessantemente, é o que os psicanalistas já falam há mais de um século, né? Então a memória está no inconsciente, né? A memória é inconsciente, você tem que puxar para o consciente, né? A cura pela fala da psicanálise é o quê? A memória está inconsciente, você puxa para o consciente. Então é a mesma coisa, falada de formas diferentes, né? Basicamente isso. Aqui é evidência neurofisiológica, né, disso, né? Mais ou menos isso. Então, é isso. Beleza? Então tá bom. Tem um jeito, gente, para quem tiver interesse, para quem curte mesmo, né? De repente fazer pesquisa, né? Essas coisas, quem gosta mesmo dessa área, você tem um teste de memória emocional, né? Ele não é um teste psicológico, ele é um teste que ele tem uma medida fisiológica, né? Mas ele pode ser usado em estudos psicológicos. Inclusive já foi muito usado em estudos psicológicos. Que é o Galvanic Skin Response, né? Ou GSR, né? Que é o medidor de resposta galvânica. O que acontece com isso, né? Você tem... É um aparelhinho que você coloca no dedo, né? Que ele mede o quanto que a sua pele é uma boa condutora de eletricidade, né? Qual que é a teoria por trás? Quanto mais ativação emocional, né? Você vai ter uma resposta do corpo de produzir mais suor, né? Quanto mais suor, mais fácil de conduzir eletricidade vai ser a sua pele, né? Portanto, eu consigo medir a variação emocional da pessoa usando essa medida do dedo, né? Então, é uma forma, inclusive, de avaliar, né, a eficiência, por exemplo, de uma intervenção psicológica. Será que a intervenção funciona ou não? Eu posso avaliar se ela reduz o nível de ativação emocional, né? É uma coisa aí. O pessoal da Unicentro tem esse aparelho, né? Ele não é tão absurdo de caro assim, né? É caro pra gente comprar, né? Mas o pessoal da Unicentro tem, né? E quem curtir isso daí, eu sou doido de fazer isso daí. Me chama lá que eu quero fazer, né? Tem um projeto pronto, cara. A gente ia fazer isso daí, mas aí a gente ia fazer um estudo de psicologia do esporte usando isso daqui. Mas aí deu a aluna lá não conseguiu passar pelo comitê de ética, né? E daí, infelizmente, deu ruim, né? Mas o projeto está meio pronto, né? Tem que dar uma melhorada, né, para passar pelo comitê. Mas de repente, se alguém quiser fazer um EC aí, tiver interesse, né? Estamos aí, né? O pessoal do Unicentro cedeu para a gente esse instrumento para a gente usar. Mas aí não conseguimos usar, né? Que droga! Que triste. Então, é isso, né? Eu comentei aqui com vocês, pessoal, sobre um outro tipo de memória não verbal. Mas eu não expliquei o nome. Eu não falei o nome dessa memória, né? Essa memória aqui é o priming. O que seria o priming? É a sua capacidade de lembrar a partir da pista. Você tem acesso à pista, então você consegue lembrar, né? Lembra que eu falei da pessoa com Alzheimer? Você leva ela lá na igreja que ela casou, né? Ela pode não lembrar do casamento, mas você leva ela na igreja que ela casou. Ah, é verdade, nossa, eu estava bem aqui, e aqui que sentou o Zé, e o Kiko sentou bem aqui, e o Chaves bem ali, né? E você consegue ter uma lembrança a partir da pista. Outro exemplo que eu posso citar para vocês por exemplo, em relação a localizações, né? Imagino que tem algumas pessoas aí que tenham estudado muito tempo na mesma escola. Quem estudou bastante tempo na mesma escola? Né? Perfeito. Se você estudou bastante tempo lá, pensa, daqui uns 15 anos, você nunca mais pisa lá, né? Mas daqui uns 15 anos tem um evento lá e você decide ir, né? Se alguém perguntar para você onde que fica o banheiro, vai ser muito difícil de explicar antes de chegar lá. Mas se você pisar lá,
Ah, sim, você vai pelo cheiro, né? Sabe o famoso ir pelo cheiro? Você acha, você dá um jeito de achar, né? Porque o ambiente vai ser a pista necessária para você. Você estar ali, você vai lembrar onde que ficam as coisas, né? Pelo menos mais ou menos. É mais ou menos assim que funciona, né, o Prime. Né? E por meio de uma avaliação neuropsicológica, muitas vezes você consegue identificar o perfil da pessoa, né, no sentido de como ela aprende, né, um pouco melhor. Tem algumas pessoas que não vão ter um benefício muito grande, por exemplo, da repetição. Você falou, repetiu, a pessoa assistiu a aula várias vezes, não vai ajudar muito. Né? Tem algumas pessoas que elas vão ter um bom benefício da repetição, mas não vão ter um bom benefício das pistas. Então até compensa ela assistir um monte de vezes a mesma aula, mas não compensa ela ficar anotando, estudando as anotações. Né? Ou, por exemplo, olha, não adianta muito você ficar vendo várias vezes lendo várias vezes o mesmo livro. O que compensa é você ler as anotações. Você bater o olho ali nas páginas, aí que você vai lembrar. Né? Porque o que falta ali, de repente, é a pista, né, para a pessoa lembrar. Né? É uma questão da característica de aprendizagem de cada um. Né? Que convido vocês a irem pensando sobre isso durante os estudos de vocês. Né? Que algumas coisas é possível ir identificando no olhômetro também. Né? E em relação ao teste, né, que eu falei para vocês, né, que é o principal aqui para a gente separar, né, a frontotemporal, né, do Alzheimer. Além das características da primazia e tal, que eu comentei, né, como que a gente pode avaliar isso daqui? Você tem alguns testes. Né? Um deles é o próprio RAVLT. Ele não é o melhor para isso. Ele já não é tão bom. Você fala, o teste é bom mesmo, né? Mas para isso ele não é tão bom assim. Porque lá no final do teste, você tem uma lista de palavras, que algumas estavam naquela primeira lista, outras não. Então a pessoa, eu dou uma dica para a pessoa. Aí eu vejo se a pessoa consegue lembrar daquelas que ela tinha esquecido por meio das pistas, da dica. É uma forma de eu poder avaliar também no Prime. Né? Outra forma é você avaliar qualitativamente. Por exemplo, você lembra que a gente fez na última sessão? Você lembra que a gente falou na última aula? Professor, eu não lembro não. Mas, olha, lembra que a gente falou da memória? É verdade, você falou tal da episódica, semântica, né? Mais ou menos isso. Eu posso ir tentando pescar, né, a lembrança da pessoa para ver se ele tem essa funcionalidade. Né? Que a pessoa com Alzheimer ela tende a continuar, não lembro não. Né? Mais ou menos por aí. E deixa eu pensar. Vou falar mais alguma coisa? Eu estava esquecendo de alguma coisa. Né? Estava esquecendo de algum negócio. Eu vou só falar um pouquinho para vocês, pessoal, como que funciona a memória de longo prazo. E mais uma precaução, vocês jovens psicólogos aí do Brasil, deveriam tomar. Né? Esse é o último conteúdo assim, da aula. Né? Dando aqui um novo cérebro, olha que lindo, maravilhoso. Então, basicamente, pessoal, como que funciona a memória de longo prazo, lá no parietal? Né? Ninguém foi com dúvida, né? Tá aqui, né? Tudo ok, né? Não? Então tá bom. Mesmo? Então tá bom. Então, como é que funciona, gente? É basicamente uma sequência que você tem. Você tem um circuito que é relativo àquela lembrança. Né? Por exemplo, a minha lembrança da festa de aniversário de 4 anos. Né? Que foi a temática do Bananas de Pijamas. Não sei quem já assistiu. Na época era muito popular, né? Eu gostava pra caramba da criança. Né? Curtia pra caramba. Então, minha festa lá do Bananas de Pijamas. Eu me lembro disso. Né? Então, a lembrança daquela festa é mais ou menos uma sequência, né, de ativações do meu cérebro. Como se fosse mais ou menos essa sequência aqui assim. Digamos assim, né? Eu tenho essa sequência que é a lembrança da festa.
sempre que eu lembrar dessa festa, né, as mesmas células vão se ativar. Se eu passo muito tempo sem lembrar dessa festa, essa conexão ela vai enfraquecendo. Então eu vou perdendo alguns detalhes, vou perdendo algumas informações. Né? Se eu vou lembrando dessa lembrança muito mais vezes, né, eu vou fortalecendo essa lembrança. Ela fica mais difícil de perder e eu vou associando ela com outras coisas. Né? Ah, e naquele mesmo ano eu também fiz tal coisa. Né? E aquela outra vez eu também, na festa seguinte, né? Meus pais não deixaram repetir o mesmo tema, né? Isso aí eu já estou inventando. Não deixaram repetir o mesmo tema que eu queria fazer de novo na festa do Banana de Pijama. Né? Então, mais ou menos isso. E por que isso é importante, gente? A gente pensar. Que você tem muitas outras lembranças. Nessa festa estavam meus pais, né? Então as lembranças que eu tenho, por exemplo, da minha mãe naquela época, né? Elas são mais ou menos isso aqui, ó. Elas são isso daqui. Né? Elas vão passar por essas lembranças aqui. Então algumas células que trabalham, né, na lembrança da minha festa de aniversário de 4 anos, também vão estar trabalhando na lembrança dos episódios que eu vivi com a minha mãe, mais ou menos naquela fase da minha vida. Né? Ok? Até aqui? Estão me acompanhando? Né? E dessa maneira, né, sempre que você for lembrando uma situação, ela não é, digamos assim, uma célula assim que está lá segurando. Não é que nem o Divertidamente que tem aquela lembrança, aquela situação. Né? Você tem uma sequência de ativações que é relativa àquela lembrança. Então, dessa forma, como ela fica sendo fortalecida e enfraquecida, sempre que você lembra um pouquinho diferente. Você vai reconstituindo a sua lembrança. Você não lembra exatamente como a coisa foi. Você vai reconstituindo ela. Né? E, dessa forma, gente, em muitos casos, né, no passado, principalmente no século passado, que a gente ainda estava desenvolvendo a prática da psicologia, né, enfim, você tinha muitas vezes por parte do psicólogo, né, o erro, não intencional, claro, né, mas o erro de acabar induzindo a criação de memórias. Quem já ouviu falar de memórias falsas? Né? Alguém? Ninguém? Você? Deixa eu falar. Você tem alguém, muito bem. A memória falsa é basicamente uma coisa que não aconteceu com você, mas que você acha que aconteceu. Né? Então, um exemplo que eu posso citar para vocês é o seguinte, né? Contando mais um caso aí. Não contem para ela, viu? Senão estou ferrado. Né? Mas tem um exemplo da minha esposa. Né? O que acontece com a minha esposa? Eu conheci Guarapuava no mesmo ano que eu conheci a minha esposa. Foi em 2016. Eu vim aqui sozinho, bem louco mesmo, para conhecer a cidade, né? Dar um rolê aí, só sem nada fazer mesmo. Né? Vim sozinho aí para passear. E na segunda vez que eu vim, eu convidei alguns amigos, né? Um amigo de Foz e um amigo de Irati, porque ia ter um show da banda Terra Celta lá no London, né? Não me lembro que mês que foi, sei lá, acho que é agosto, sei lá, acho que foi, né? Ia ter lá no London um show do Terra Celta, né? E, nossa, eu tenho que ir. Tava lá também? Tava muito junto, mas Terra Celta. É bom, né? Pô, é massa demais. Eu recomendo aí todo mundo escutar a Terra Celta, mais um pouco menos. Então, eu chamei esses amigos, né? E a gente passeou, fomos ao show, né? E curtimos e tudo mais. E alguns meses depois, 2, 3 meses depois, eu conheci a minha esposa. E ela também gostava muito de Terra Celta, né? Ela não tinha ido a esse show, mas ela criou amizade com esses meus amigos também. E a gente começou a fazer várias coisas juntos. E muitas vezes ouvindo Terra Celta. E muitas vezes falando de como foi massa o show que a gente tinha ido. A gente mostrava as fotos e tudo, né? E a minha esposa guardou na cabeça dela, né? Tamanha a empatia, né? Que ela tinha ido no show também, né? Ela, nossa, foi muito massa, lembra, né? Todo mundo, a gente dançando lá, foi muito legal, né? E lembra quando ele tocou tal coisa, né? Mas é impossível, né, que isso tenha acontecido, porque eu tenho as fotos, ela não estava lá, né?
Ela não estava, quando eu conhecia, a gente falou do show, ela não tinha ido mesmo, né? Mas, de tanto ficar falando naquele assunto, convivendo com quem tinha ido, né? Ela acabou se colocando na história também. Então, o que acontece? Pensa, ela tem a lembrança, conhecer o Gabriel, né? E ela tem a lembrança aqui, conhecer os amigos do Gabriel, né? Que acaba passando por mim, né? Muitas vezes. Ela tem a lembrança Terra Celta, né? De gostar do Terra Celta, que passa também pelos dois. E ela também tem a lembrança, né? De ouvir Terra Celta conosco. E daí acaba dando uma mistura. Então acaba acontecendo o quê? Né? Ela acabou colocando detalhes a mais nessa história e criando essa memória falsa que ela chega ao show com a gente. Até hoje, se perguntar para ela, ela vai falar, nossa, foi muito massa mesmo. Não, eu nem falo mais, né? Deixa ela ser feliz, né? Então, o que acontece, né, pessoal? Basicamente isso. Por que eu estou falando desse exemplo besta aqui? Porque você tem exemplos muito mais dark, né? Aconteceu várias vezes, né? Vários casos reportados, né? Por exemplo, do psicólogo induzir uma criança, às vezes até adulto, a achar que sofreu um abuso sexual e não sofreu. E a pessoa depois junta A com B e pensa, não, mas como que eu sofri abuso sexual nesse dia se, sei lá, o meu pai estava fora da cidade? Né? Não é possível. Não, então não aconteceu. Né? Mas dependendo da forma que você pergunta, tamanha é a empatia com o psicólogo, né, por conta da interação, da conexão, o vínculo com o psicólogo, você pode colocar literalmente minhoca na cabeça da pessoa. Né? Tchau, tchau, até mais. Então, se você perguntar, por exemplo, olha, né, como foi a sua infância? Né? Quais foram os pontos positivos e negativos da sua infância? Né? E o contato com o seu pai? Como que era? Tinha coisas boas, tinha as coisas ruins? Quais foram as memórias mais marcantes? Quais são as lembranças que mais vêm à sua mente? Né? Essas são perguntas que não induzem. Você deixa aberto ali, né? Para a pessoa falar bem, falar mal, falar de coisa boa, falar de coisa ruim. Né? Se você chega e pergunta, olha, né? E não tinha ninguém que agia meio esquisito com você quando você era criança? Ah, tinha o meu tio, né? Entendi. E o seu tio nunca ficava sozinho com você? Ah, às vezes ficava. E não aconteceu dele tocar você de um jeito esquisito? Né? Ah, nossa, não é que aconteceu mesmo? Né? Entendi. E nunca aconteceu dele tocar em tal região? Né? Nossa, é verdade. Você pode literalmente fabricar a memória na cabeça da pessoa. Então esse é o jeito de não fazer. Não questione, principalmente crianças assim, quando vocês chegarem lá na frente. Né? Tentem lembrar, né, do porquê, né, que a explicação é mais ou menos essa. Porque quando você vai estimulando essas conexões, você vai reformulando as memórias. Né? E por isso, né, você tem que investigar com cautela, de uma forma aberta. Mais ou menos. Não? Não? Ninguém? Não. Então, vamos fazer o que estava todo mundo esperando. Vamos fazer uma atividade. Uhul! Uma atividade, professor! Que beleza! Tudo que eu queria. Né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vou pedir para vocês, ou individualmente, ou em grupos de até 3 pessoas. Até 5 pessoas. 6 pessoas. Até 6 pessoas. Quem quiser fazer sozinho, hoje tudo bem. Eu gostaria que vocês tentassem resumir no papel, né, o conhecimento, né, que a gente discutiu aqui da aula de hoje. Né? Tentem não ficar olhando muito nas anotações. Tentem tirar isso da lembrança, que é uma outra coisa que a gente pode falar de memória. Né? A lembrança ativa, você ativamente tentar lembrar, fortalece a sua lembrança. Você vai aprender mais se você se forçar a lembrar antes de correr para o ChatGPT. Né? Então, tente responder essas 2 perguntas. Uma folha por grupo. Coloquem os nomes todos em ordem alfabética, tá? Isso me poupa muito tempo depois. Uma só por grupo. Uma pessoa só posta também lá no Class. Eu vou abrir lá no Class. Né? Então, questão
number one, né? É o seguinte. Quais são as principais diferenças, né, entre as memórias verbais e não verbais? Né? E 2, quais cuidados eu devo tomar na avaliação de Alzheimer em idosos? Quais cuidados eu devo tomar na avaliação de Alzheimer em idosos? E quais as principais diferenças, né, da memória verbal e não verbal? Acho que dá para colocar também, e as implicações dessas diferenças. Né? Não falar só a diferença é que uma a gente lembra, outra a gente não lembra. Né? Não é isso, né? As implicações também. O que isso impacta nisso? Tá bom? Beleza? Beleza? Lembrando, gente, o que vale é a prosa, não vale... Oi? Ah, claro. Quais cuidados eu devo tomar na avaliação de Alzheimer em idosos? Professor, a gente vai entregar agora ou vai ser pelo Class? Class. Eu vou abrir agora mesmo. Até que horas você vai deixar aberto? Até as 9. Tá bom? Não, mas é tipo assim. Tá no final da aula, agora é 8h27. A ideia é vocês fazerem no máximo 10 minutinhos e já estarem postando. Né? Não fiquem elaborando demais, não. É uma respostinha simples ali. Né? Uma resposta simples, direta. E é isso.